Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso Minuto de Reflexão. Mais uma semana aqui com vocês, falando um pouquinho do Evangelho. Pessoal, lá quando Jesus fala, bem-aventurados os pobres de espírito, o que ele quis dizer com isso? Qual foi a intenção dele em trazer este conhecimento da pobreza de espírito? Primeiro, para a gente poder entender a profundidade dessa frase, bem-aventurados os pobres de espírito, a gente tem que entender o contexto no qual ela foi dita. Jesus começou a pregar o seu evangelho aos 30 anos, e aí, naquele momento, às beiras do mar de Carfanaum, ele recrutou os seus apóstolos, Pedro, João, Tiago, todos eles estavam lá, convidando todos os seus apóstolos a não serem mais pescadores de peixes, mas sim pescadores de homens. Durante 3 anos ele pregou o seu evangelho. Ao perceber que os seus apóstolos já estavam prontos para dar continuidade na filosofia do seu evangelho, o que ele fez? Foi fazer o sermão da montanha, ou o sermão do monte, cada um usa um nome. Então, ele foi fazer o sermão da montanha, em que é a síntese de todo o seu evangelho. E aí ele falou, Mateus, hoje, né, ou Levi, quando um fala o nome, você vai agora anotar bem anotadinho o que eu vou dizer. Tá? O capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus acontece o sermão da montanha. Inclusive, Jesus, ao contrário do Velho Testamento, em que tem várias orações, Jesus nunca havia ensinado a orar. Foi no sermão da montanha em que ele nos ensinou a orar o Pai Nosso, essa sublime oração. Ou seja, pessoal, se a gente pegar todos os cristãos, seja ele católico, evangélico, espírita, não importa qual a crença, qual a religião, mas com a crença cristã, todos eles são unânimes em dizer que o ápice dos 3 anos em que Jesus andou com seus apóstolos foi o Sermão da Montanha. Foi a parte sublime, né? O dia em que ele resolveu fazer a síntese de todo o seu evangelho. Bom, dito isso, eu gostaria de trazer para vocês que ele começa o Sermão da Montanha com essa frase: bem-aventurados os pobres de espírito, pois é deles o reino dos céus. Se o momento mais sublime de Jesus começa com essa frase, todo o resto que ele vai dizer não terá absorção se não tiver a consciência dessa primeira frase. O que ele quis dizer com pobre de espírito? Pobre de espírito é aquele espírito de porco, aquela pessoa que só faz maldades, aquela pessoa que tem uma pobreza interior. Não foi isso que ele quis dizer. Ele quis fazer uma sugestão que bem-aventurados os pobres de espírito, numa analogia das pessoas que são muito pobres materialmente. Por quê? Imagina uma pessoa extremamente rica, uma pessoa extremamente poderosa. E aí eu apresentei-o com um relógio comprado em camelô, uma camiseta comprada aí por uma bagatela em valor financeiro. Eu dou para essa pessoa extremamente rica. Ela vai aceitar o meu presente? Não. Ela vai falar, meu Deus do céu, relógio de camelô, relógio barato, uma camiseta de 5ª categoria, sem marca, sem grife. Ela não vai aceitar. Por quê? Ela é financeiramente muito rica e não acaba desprezando os presentes que as outras pessoas acabam dando a ela. Assim, ao contrário, que as pessoas pobres materialmente, se eu der um relógio, ela vai falar, meu Deus do céu, muito obrigado. Ela vai acatar, porque ela não tem uma camiseta nova, ela sempre ganha doações de roupas usadas, e quando ela ganha uma camiseta nova, ela vai ficar, nossa, muito obrigado, eternamente agradecida. Ou seja, as pessoas pobres materialmente aceitam tudo que acaba vindo dos outros. A rico materialmente acaba menosprezando o que vem dos outros.
Analogamente, no espírito, o pobre de espírito é a mesma coisa. O pobre de espírito se coloca numa situação em que qualquer presente que as pessoas deem na parte espiritual, ela aceita. Aquele que é rico de espírito, eu já tenho tudo, eu não preciso, eu sou autossuficiente. Aqueles, os doutos da lei, os cheios de conhecimento, que estão, sim, estão só naquela condição de que prontos para dizer, eu sei tudo, eu posso ensinar. Ao contrário que o pobre de espírito é humilde, é aquele que está pronto para receber. Ou seja, bem-aventurados os humildes, pois é deles o reino dos céus. A pergunta é, você tem se colocado numa situação de humildade? Você tem se colocado numa situação em que qualquer informação, qualquer conhecimento, qualquer atitude alheia, alheia não do seu desconhecimento, de outra pessoa, você está apto para receber com as duas mãos ou de braços abertos? Isso é ser humilde. Se colocar numa situação de um eterno aluno, de um eterno aprendiz, pois é deles o reino dos céus. Será que eu estou me colocando na condição de ser merecedor? É mais ou menos assim para a gente poder fechar o contexto. Uma pessoa que nasce com uma evolução moral 1, de 0 a 5, a 10, de 0 a 10, a pessoa nasce com evolução moral 1. E ao morrer, o corpo físico dele, quando morrer, ele vai morrer com a evolução espiritual 2. Ele evoluiu de 1 para 2 em 100%. Então ele fazia algumas atrocidades, algumas barbaridades, algumas ele eliminou. Ainda tem muitas para melhorar, né? Ele tem que sair de 8 e de 2 e ganhar 8 e ir para 10. E aí ele evoluiu, ele vai ser merecedor do reino dos céus, porque ele se colocou numa situação de humildade. Ao passo que aquela pessoa que já nasce numa evolução, né, espiritual 5, ao morrer ele morre como 5, porque ninguém involui, né? Ninguém acaba regredindo. Ele morre como a situação 5, pessoal. Quem vai ser merecedor do reino dos céus? Aquele que saiu de 1 para 2 ou aquele que nasceu em 5 e morreu com 5? Eu acho que é mais ou menos assim que Jesus está querendo dizer. Se esse que nasceu 5 tivesse se colocado numa situação de pobreza de espírito, está ávido, sedento para poder receber conhecimento, receber aprendizado e renovar as suas atitudes, mudar o seu interior, ele não morreria a 5. Morreria a 5,5, 5,75, quem sabe a 6? Então, pessoal, este que saiu de 1 e foi para 2 é muito mais merecedor do reino dos céus, como Jesus disse, do que aquele que estava já em 5 e permaneceu em 5. Provavelmente este terá algumas dores no umbral. Vai saber, tudo é uma caixinha de surpresas. Pessoal, poste-se numa situação de humildade, seja um eterno aprendiz. Um beijo no coração de todos e até semana que vem.